Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Com o Corinthians eu não sei te dizer, porque a minha história, vários momentos da minha vida, elas são compartilhadas ou vivem em paralelo ao Corinthians. A minha família vive futebol desde sempre. Todo mundo gosta de futebol, meus avós gostavam, meu pai gosta, minha mãe gosta, meus irmãos gostam, meus primos gostavam. Minha avó morava perto do Corinthians, a gente frequentava o Parque São Jorge. Então, assim, eu não sei te dizer, porque muitas coisas que tem a ver com o Corinthians não tem a ver com o jogo, os 90 minutos. Sim. Tem a ver com o fato desse ser um fio condutor de muitas coisas. Meu irmão jogou muito tempo lá no Corinthians, categoria de base. Qual irmão? O Vitor. O Vitor? O Marcos também jogou, chupetinho e tal, mas o Vitor jogou até bastante, assim, até quase profissional. E jogou em outros times também. Então, o futebol, para mim, é uma coisa que existiu na minha vida de várias formas, assim. A Copa do Mundo, então tem lá os flashes que, assim, tem a ver com, meu avô estava doente, meu avô tinha morrido, e aí teve a Copa do Mundo, e a gente estava na casa, sabe? O futebol, para mim, ele pontua a minha vida. Então, eu não sei te dizer qual a minha primeira memória do Corinthians. E tem várias coisas que depois... pensando bem, talvez não seja do jeito que eu me lembre, porque também agora se mistura com as imagens de televisão que na época não existiam. Então, um jogo que eu fui que não teve televisionamento e que hoje eu consigo ver o gol. Eu falo, nossa, mas para mim aquele gol foi tão diferente. Que incrível. Né? Então, agora as memórias elas ficam confusas. Eu falo, nossa, eu me lembro do gol assim, assim, assado. Aí você olha na televisão e fala, nossa, que sem graça. Foi tão mais legal ao vivo. E tem uma coisa de sentimento manipular a memória. Teve um estudo recentemente que mostrou que como você está se sentindo no momento influi no fato em si. Exato. Isso é incrível. Mas você gosta mais de futebol ou do Corinthians? Não, eu gosto mais do Corinthians, mas eu não vivo sem futebol. Por exemplo, hoje não tem jogo do Corinthians e eu vou assistir futebol. Entendi. O Corinthians tem um amor unilateral, eterno, incondicional, muito parecido ou pior até do que amor de filho. Você fica bravo às vezes com o filho. Claro que você ama mais o filho, não estou dizendo que eu amo mais o Corinthians que eu amo meus filhos, mas é um amor como esse. Ele quase... ele é intocável. Você continua gostando, não importa como. Às vezes mais próximo, às vezes menos próximo. Às vezes é pequeno e precisa mais de você, mas é igual. Isso é lindo mesmo, porque é aquela coisa do um amor sem cobrar nada de volta, né? Exato. É unilateral. Embora tenha muita gente que cobre, né? Fale, o time tem que jogar bem pra eu torcer. Ignoro essas pessoas. Completamente ignoro e repudio. Repudio veementemente. Eu também. Principalmente os que dizem torcer pro mesmo time que eu. Que parece que não torce. É verdade. Não entenderam o time que torce, né? Sobretudo o Corinthians, nesse caso, porque o Corinthians tem essa relação. Eu não sou corintiano, mas admiro o Corinthians. Não, mas o amor do corintiano, ele é... Isso que eu não entendo. Porque o amor do corintiano, ele é narcisista. Em que sentido? Você gosta de ser corintiano. É quase uma alcunha, né? É uma alcunha. Eu sou o corintiano. Você pertence àquilo. Então, eu acho que a torcida ela se auto... né? É um amor narcisista. Olha como a gente torce, olha como a gente é grande, olha como a gente grita, olha como a gente sofre, olha como a gente vai, olha como a gente invade, olha como a gente atravessa o mundo, olha como a gente ficou 23 anos e aguentou. É um amor narcisista. A gente fica batendo bumbo para nós próprios. Mais do que para o time. Por isso que é um time que tem poucos ídolos festejados como eles mereciam. Porque a gente se ama. É um amor narcisista, o amor corintiano. Nossa, é uma definição brilhante. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. E é verdade. Eu queria saber quando você se deu conta, se é que você tem esse marco temporal, que você era completamente apaixonada pelo Corinthians. Não tem marco temporal. Se tem, sei lá, um jogo que você se viu chorando, alegre, pulando, com seus irmãos, com sua família, que você falou, nossa, cara, é um amor sem volta, eu amo isso. Não lembra um momento que Nasci isso... assim. E aí eu queria perguntar uma coisa que, quando eu sempre brinco que o São Paulo não são 11 jogadores de branco, vermelho e preto correndo. É o meu pai e a minha irmã, a Bruna. É isso. Eu queria saber quem é o Corinthians pra você. O Corinthians é a minha vida. Tem muita gente, dependendo do momento, mas é isso que você falou, porque tem a ver com pertencimento. Tem a ver com pertencimento. Eu pertenço à história do Corinthians. Esse é o amor narcisista. Eu tenho a impressão, e os corintianos têm a impressão, que se eles não tivessem aqui naquele dia, sentado naquele lugar e fazendo aquilo que eles fizeram, o jogo não teria sido daquele jeito. É esse superpoder que eu gosto, que o Corinthians me dá. De pertencer à história do Corinthians. De toda vez que você conta de uma coisa do Corinthians,
não é o 12º jogador. As histórias do Corinthians, boas e ruins, felizes e trágicas, elas começam pela arquibancada. Nesse dia quebrou, nesse dia pulou, nesse dia invadiu, nesse dia... Todas as histórias de títulos importantes do Corinthians, eles começam de fora para dentro, não de dentro para fora. E é disso que eu gosto de pertencer. E agora uma pergunta que... É pedante ser corintiano. Não, eu acho... Mas essa é a graça da história. Porque, assim, por exemplo, eu não era viva em 77. Uhum. E essa é uma história que eu sei contar de trás para frente, de frente para trás, como se eu fosse. E não é mentira. É uma história que ela é cultuada no corintiano como se todo mundo tivesse no Morumbi naquele dia 13 de outubro de 77. O meu sobrinho chama Basílio, filho do Vitor. E ele tem agora 15 anos, mas ele nasceu em 2008. Depois do Corinthians voltar para a Série A, já tinha voltado. Ele nasceu no dia, inclusive, que o Ronaldo foi anunciado no Corinthians. Nossa. E ele chama Basílio. Quando ele era muito pequenininho, 2 ou 3 anos, e o Basílio, né, tem uma relação ótima com ele e tal, ele foi na maternidade, ele foi batizado do Basílio, ele é uma pessoa incrível, imagina, Basílio foi lá. Incrível. Quando ele chegou no hospital, o diretor do hospital era corintiano, quando ele viu a gente lá, nossa, viu o hospital inteiro, tirar foto com ele, pô, tinha Basílio na porta e tal. Ah, que legal. Foi super legal. E aí, quando o Basílio era bem pequenininho, tinha uns 2, 3 anos, a gente falando com ele, porque o Basílio, ele falava assim, como você chama? Ele falava, Basílio, para as pessoas, né? Ele falava, porque eu fiz o gol de 77, ele não conseguia ainda dividir. Ah, que incrível, cara. Então ele se sentia o autor Nossa, do gol que de 77. Até ele entender que eram 2 pessoas, sabe? Ah, o nome do lindo. pai, do filho e do Espírito Santo. Sim. Ele falava assim, não, porque eu chamo Basílio, em vez de falar assim, eu chamo Basílio por causa do jogador. Eu chamo Basílio porque eu fiz o gol de 77. Ah, que incrível isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu lembro quando o Corinthians empatou com o Palmeiras agora no Paulista, naquele jogo. O gol do Garro. O gol do Garro. Virou já um jogo, pra mim, não sou corintiano, pra mim é um jogo muito marcante. Muito marcante. Muito marcante. Para os meus filhos, então era aniversário do meu filho mais velho. Nossa, que presente, hein? Ele é corintiano. Os meus filhos são corintianos. Não tinha opção deles não serem? Tinha, o Paulo é palmeirense. Então, mas pra você, tudo bem se eles fossem palmeirenses? Eu tinha quase certeza que eles não seriam, mas tudo bem. Por que você tinha quase certeza? Porque a minha família é muito mais ligada ao futebol que a do Paulo. Porque tinha o Basílio, primo pequeno corintiano. Tá. Porque eu gosto mais de futebol... Essa pergunta que você fez pra mim, se eu gosto mais de futebol do Corinthians, e que as duas coisas pra mim têm um peso incrível, porque o futebol é a minha vida, é a minha profissão, era a minha infância, tudo. O Paulo não ia titubear, ele ia falar Palmeiras. Ele gosta mais do Palmeiras do que de futebol. Então, os meninos assistem futebol comigo. Entendi. Eu assisto qualquer jogo, eles assistem comigo. Então, uma relação dessa, eu achei que seria pouco provável. Em 2013, quando nasceu o Fred, era um outro planeta, existiam dinossauros e o Corinthians ganhava. Então, eu acho que eu não tinha dúvida, assim. Fora que, assim, quando você tá grávida, não vai acontecer com você nessa encarnação, Não. você não pode tomar uma aspirina que passa pela placenta, certo? O ódio também. Brilhante, brilhante. De algum jeito, eles foram marcados antes de nascer. Não, mas assim, brincadeiras à parte, o Fred foi isso. Acho que foi o começo. E também tem essa relação com o futebol. E o Paulo, na época, queria muito que ele fosse palmeirense. E ele, sabe, meio que rechaçar. Não, quero ser igual minha mãe, meu primo, outras pessoas. E aí os outros 2 não precisei fazer nada, porque eles imitam o irmão. Não tenho essa pretensão de achar que é só por minha causa. Tem a ver com ele. Aí é o pertencimento deles, sabe? É o jeito deles assistirem jogo. Porque, infelizmente, eu assisto menos os jogos com eles do que eu deveria, porque ou eu tô trabalhando ou é muito tarde, eles são pequenos. Sim. Então eles assistem no domingo, por exemplo, jogos entre eles. Eu nunca tô. Ah, que legal. Então, eu acho que é mais uma relação deles. Última coisa sobre o Corinthians na sua vida. Se um marciano chegasse na Terra... Verde? Um marciano... Ai, não dá pra conversar. Marciano alvinegro, vai. E ele falasse, nossa, o que é o Corinthians? Marília, me fala o que é o Corinthians. O que é esse time que joga em Itaquera, que tem origens no Parque São Jorge? O que é o Corinthians? O que você diria pra ele? O Corinthians é o amor em preto e branco. Quando eu perguntei pra você, quando eu falei sobre o gol do Garro, nossa, eu falei, que jogo ontem? Você falou, o Corinthians é uma força da natureza. É uma força da natureza. É verdade, o Corinthians é uma força da natureza. Eu falo que o Corinthians é o proprietário dos últimos minutos, os outros são os inquilinos. É que eu acho assim, é claro que eu falo com um coração corintiano que nasceu assim. É impossível falar sobre o Corinthians sem falar com amor, né? Porque Sim. o Corinthians está dentro de mim. Mas eu acho que o Corinthians se destaca, inclusive, para os demais. Não à toa é o mais odiado. Então é impossível você não identificar no Corinthians alguma coisa diferente no futebol. E eu não estou dizendo que isso é melhor, ou é pior, ou é maior. Eu não estou diminuindo os demais, mas é evidente pelo impacto que ele causa
que o amor e o ódio são proporcionais. Sim. Porque é um impacto incrível. De admiração, de inveja, de raiva, de amor. Porque Temor. eu acho que o Corinthians, ele provoca... sabe quando você joga uma bolinha de gude na água e que aquilo continua reverberando de formas diferentes até o infinito, por outros motivos que não exatamente até a bolinha ter caído ali. Então, o Corinthians, ele impacta a vida das pessoas. E ele impacta muito a minha vida, porque eu torço para ele. Mas eu vejo que ele impacta a vida de pessoas que não torcem para o Corinthians. Sim. Então, eu acho que o Corinthians é uma força da natureza.